semana ouvindo uma live de uma pessoa que eu admiro muito, que é o José Roberto Marques. Ele falou sobre a questão de ser antifrágil, né? E a diferença entre antifrágil e resiliente. Engraçado que eu sempre considerei a resiliente como algo bem poderoso, né? Um comportamento bem poderoso do ser humano, né? E na verdade né? Mas quando eu ouvi sobre a questão do ser antifrágil, no sentido de se permitir transcender as questões que te acontecem, eu achei o significado bem bacana também. Por isso que eu vim compartilhar com você hoje. E aí, lembra da resiliência, da física, né? Que é a capacidade que a gente tem de voltar ao estado natural, apesar de ter sido, por alguma ação externa, ter sido sofrido alguma alteração física, né, do corpo, né? Então você imagina aquelas bolinhas de massagem, né, que você aperta ela assim, e aí quando você solta ela rapidamente volta ao estado natural dela. Então é a mesma coisa com o ser humano. Então uma pessoa resiliente é uma pessoa que consegue voltar ao seu estado natural mesmo que ela tenha sofrido uma determinada pressão, né? Imagina na vida da gente, né? Se a gente sei lá, tá no trânsito e leva uma fechada de um carro e aí bate uma parte do seu carro e aí você, obviamente, que dá aquele impacto, mas você consegue reagir a isso com naturalidade. Você dá o tempo de você, ali mesmo na hora, você tem uma capacidade de voltar ao seu estado. Você fica bravo, mas você volta ao seu estado natural com facilidade. E muitas pessoas são assim, né? E isso é, sim, uma característica bem interessante, né? De se ter, principalmente em empresas quando avaliam aí os currículos, ou os testes e tudo mais, né? Porque é pressão de todo lado, né? Então, se você tem uma capacidade de manter, né, o seu lado emocional e as suas expressões mais tranquilas a ponto de saber lidar melhor com a situação, ter uma calma para isso e voltar ao seu estado natural, é lógico que é interessante, né? Mas quando a gente fala também de antifrágil, né? E antifrágil não é uma questão assim, o cara não tem uma sensibilidade. Não é exatamente isso. Apesar de quando eu ouvi a palavra, me veio isso no meu pensamento, né? Ser antifrágil, então, tipo, eu não sou sensível, eu não consigo enxergar as coisas num nível de sensibilidade. Não sei porquê, mas eu pensei nisso. Mas a verdade é que eu fui aprendendo um pouco sobre esse comportamento. E aí eu percebi que, imagina você tá no fundo do poço, sabe? Nada tá dando certo e você tá lá, se encontra realmente num estado de desânimo e de aconteceram coisas muito drásticas na sua vida e você, sabe, foi lá embaixo, né? Uma perda de emprego, uma perda de dinheiro, uma falência, dívidas e dívidas e você não sabe mais o que fazer, por exemplo, tá triste consigo mesmo, com a família, não sei, várias coisas podem ter acontecido com uma pessoa que tá no fundo do poço, né? Mas o que tem em comum entre elas é que elas estão numa situação bem complicada, que as pessoas ficam até, nossa, pô, por que aconteceu isso? Olha como a pessoa tá, e fica, né, a gente desperta isso nas pessoas, quando a gente tá no fundo do poço. Só que tem pessoas, né, que quando estão passando por situações assim, crises e questões muito difíceis na vida, ela consegue, de certa forma, ver ali oportunidade. Mas, mais do que isso, transcender toda aquela situação, né? Tipo uma pessoa que realmente quase que renasce das cinzas, né? E uma outra característica, ponto que eu achei importante sobre esse comportamento é que assim, não tenha medo de errar, sabe? Porque quando a gente volta a esse estado natural, às vezes significa você não conseguir. Pelo menos eu entendi assim, tá, gente? É o meu ponto de vista. E aí eu entendi que eu mantenho a minha emoção para poder lidar melhor com aquilo no aspecto resiliente, né? E no aspecto antifrágil, assim, às vezes a gente fica com muito receio
de como lidar com situações difíceis, por exemplo, que você tem que falar alguma coisa, que se colocar, ou que de repente, para sair daquela situação difícil que tá só, você tá vendo que tá cavando para baixo, não saber exatamente o que fazer, mas fazer alguma coisa, sabe? Por mais que às vezes não seja da melhor forma. Por mais que a gente não tenha certeza, mas a gente tá vendo que a coisa tá afundando e você quer fazer alguma coisa. Entende? Então eu vi muito por esse ponto de vista. Eu tive várias experiências assim na minha vida e eu nem percebi que podia conectar com elas. Agora, conversando aqui com você, eu percebi que, por exemplo, numa situação que eu tinha que falar e ter uma postura um pouco mais firme para tomar uma decisão que estava me chateando muito, muito, significava eu ter que encarar de verdade a pessoa que eu tinha que encarar e dizer para ela, me colocar de um jeito que geralmente eu não me coloco, e dizer para ela que eu estava cansada daquela situação e que aquilo não podia ser levado da forma como estava sendo levado, né? E só que, como você não está acostumada a ser dessa forma, você, sei lá de onde você tira essa energia, você acaba fazendo de um jeito que, obviamente, se você voltasse, você faria um pouquinho diferente. Mas quando a gente fala da questão de ser antifrágil, é assim, deixa acontecer, porque assim, deu certo, chegou até onde eu tinha que chegar. Eu realmente finalizei um ciclo na minha vida quando eu me comportei dessa forma. Por mais que isso não seja do meu hábito de ser, mas eu tive que me conectar a isso para sair daquela situação problemática, que estava demais e que só ia entrar mais a fundo. E o ser antifrágil é você, sabe, se permitir fazer o que você acredita que você tem que fazer, mesmo não sabendo se aquilo é exatamente certo, mas fazer e confiar. Eu tremi a voz, mas eu soube, ao longo da conversa, eu soube me posicionar. Teve uma hora que eu acessei uma paz, assim, incrível, que foi, a pessoa estava muito alterada, mas eu consegui acessar uma paz. Mas eu só consegui chegar nesse nível da conversa quando eu decidi que eu ia fazer. Porque se eu não fizesse aquilo, eu ia estar, tipo, cavando a minha própria cova, sabe? Eu ia estar permanecendo com uma situação que a resiliência até me ajudava um pouco, que era manter um estado emocional para saber lidar com pessoas difíceis, com a pessoa que era muito difícil, mas não, aquilo já não estava adiantando mais. Então, a questão era, eu preciso me comportar de outra forma. E aí eu encontrei dentro de mim mesma essa possibilidade de fazer um pouco diferente do que eu estou habituada a fazer, com a minha calma, minha tranquilidade, mas que precisava ser daquela forma e talvez não tenha sido a melhor forma, mas eu cheguei na solução que eu precisava. Então tá tudo bem errar, tá tudo bem a gente não fazer da forma mais perfeita do mundo, mas se você não se coloca, você não transcende a situação, entende? Então essa é a dica que eu quero compartilhar com você hoje. Eu espero que tenha te ajudado a entender que você pode não saber o que precisa fazer, mas você sente que precisa ser feita alguma coisa e precisa acessar uma força que às vezes você desconhece. Então, vai que você consegue, tá? O pior é ficar na situação que tá, entende? Então você precisa fazer esse movimento.